galera, hoje eu vou fazer um ranking das expansões de Jujutsu Kaisen, assim, expansões, né, porque eu não consigo ficar sem gravar pra vocês, tá? Enfim, vamos para a Menções Honrosas, antes de começar com a expansão mais fraca, que as Menções Honrosas seriam as expansões que não apareceram, como a do Ryu Ishigori, da Takakuro, ou até mesmo da Yuki Tsukuma. Então, Menções Honrosas, né, e tal, ou melhor, horrorosas, mentira. Bom, vamos para o 13º lugar, que seria de Fushiguro Megumi, o Jardim das Sombras Quimera. Para eu estar aqui, vamos primeiro entender o que é uma expansão de domínio. A expansão de domínio é você trazer o domínio inato, ou seja, o domínio que tem dentro da sua cabeça, meio que um território das técnicas amaldiçoadas, para o mundo real usando técnicas de barreira. Seriam técnicas que conseguem distorcer o espaço. Assim, a expansão pode ter o tamanho que quiser. Enfim, vamos para logo a expansão do Fushiguro Megumi. Mas simplesmente ela é incompleta, ela é imperfeita. Ela não é que nem as outras, já que ele não consegue criar uma barreira. Ele é horrível em barreiras, ele mesmo fala isso. Então, para compensar isso, ele usa o ambiente. Por isso que é muito. Ele só apareceu 2 vezes. E é por isso também que, quase não é considerado. E por causa disso, ela também não tem um acerto garantido. Mas, na segunda vez, que pareceu que estava perfeitinha, só tirando a parte da barreira e do acerto garantido, simplesmente, né, ele estava com um pedestal, meio que um ventre estranho lá atrás. E também, ele conseguia estabilizar as sombras, o que ele não conseguia fazer na primeira vez. E nessa expansão ele consegue invocar quantas sombras quiser, sim. Ele conseguiu invocar 2 luz no final da primeira temporada. E também, né, isso é por causa que a técnica amaldiçoada dele normalmente invoca um Shikigami, né, por vez. Só que a expansão aumenta todas as capacidades do feiticeiro. Enfim, vamos para o 12º lugar, que é a expansão do Itadori. E para você que não viu o mangá, spoiler, viu? Bom, a expansão do Itadori tem um probleminha. Ela também é imperfeita, só que não sabemos por que é imperfeita. Mas eu tenho uma teoria, que é porque a expansão não age de primeira. Porque muita gente acha que aquele lugar que eles estavam era meio que um espaço de conversa. O que eu acredito. Mas se aquilo for uma expansão, imagina, se o Itadori usa as suas memórias para conseguir criar a expansão, seria foda. Então, vamos considerar 2 cenários. O primeiro é que aquela expansão, né, aquele lugar que eles conversam, e o segundo é que não é. Se aquele realmente for o lugar, então tem um defeito, que é a expansão não age de primeira. E a expansão é comandada pelo Itadori, que é alguém muito pacífico. Então, eles ficaram conversando por uns 20 minutos. Claro que no mundo real deve ter sido muito menos, né? Praticamente foi no mesmo segundo, mas enfim. Então, e parece que a expansão ela funciona de um jeito onde ela consegue invadir as memórias do Itadori. Já que em vez de estar o Gojo, tava conversando com o Shiguro pequeno, tava o Itadori, ou seja, mostrando que a expansão dele é muito complexa. Só que se aquilo não for a expansão dele ia ter a ver com a mente, mas seria algo como mais um ataque mental, entendeu? E como ele estava atacando a mente e a alma do Sukuna, simplesmente ele conseguiu se conectar ao Shiguro. Então tem essas duas hipóteses. Mas nessa segunda hipótese, o imperfeito, será que a expansão é muito fraca? Já que simplesmente ela deveria ser um santuário malevolente, só que ele consegue atacar a alma, só que não é assim. Ela é muito mais fraca. Então podemos considerar que é o poder que não é muito forte, né? Então esse seria o seu imperfeito. Bom, vamos para a próxima, que é a expansão do Hanami. Calma aí, não me xingue. A expansão do Hanami foi revelada em um jogo de Jujutsu Kaisen, que eu não me lembro o nome, mas meio que a expansão dela era que ela tinha sabe aquele beam que ela tem, meio aquele raio na sua flor, né, que tá ocupado por esse pano na imagem? Então, ela conseguiria jogar esses raios quantas vezes quisesse. O que é roubado. E também parece que a expansão dela é completa, né? Diferente da do Itadori e do Megumi. Então é por isso que ela fica na frente. Porque um quesito que eu tô usando é que as expansões, ela meio que se colidem. E quem conseguir ficar em pé é a mais forte. A mais forte que consegue sobrepor a outra. Então é isso que eu tô considerando. E considerando que o Hanami, tipo, tem uma expansão completa, com certeza ia sobrepor a expansão incompleta dos dois. Então, esse é o meu veredito. Em 10º lugar, expansão do Horomi Higuruma. Eu acho que esse é o nome dele, porque o nome dele é bem complicado. A expansão dele é a sentença de suicídio forçado, onde meio que o cenário é um tribunal cheio de guilhotinas, onde tem um juiz que é muito impaciente. Então, ele vai usar as leis penais do Japão para enfrentá-los, para meio que julgar o alvo. E, então, eles não podem se enfrentar fisicamente, só verbalmente. Ou seja, xingar, tá tudo permitido. Enfim, ele vai dar... Tem três casos que podem acontecer. Ele pode confirmar o caso, o crime, ele pode ficar calado, ou ele pode negar o caso e tal. E, né, tem diferentes penas. Se não for algo muito proibido, ele perde a técnica amaldiçoada. E se ele não tiver a técnica amaldiçoada, ele perde a capacidade de ter energia amaldiçoada. E se não tiver nada disso, ele não é afetado. Realmente, expansões não afetam pessoas que não têm energia amaldiçoada. Então, meio que a expansão é inútil contra pessoas desse tipo. Enfim. Então, né, mas se, né, o crime for muito grave, tipo um massacre, simplesmente o alvo recebe a pena de morte e a espada do carrasco é dada para o Higuruma, onde ele pode matar o alvo com um golpe. Vamos para a expansão, a 9º lugar, a expansão do Hakari, onde simplesmente ela é muito roubada. Simplesmente é tipo um jogo de cassino. Inclusive os japoneses. Onde a chance é de 1 em 259. Só que como o Hakari é tão sortudo,
Ele consegue todas antes de 20 tentativas, né? Pelo que eu me lembro. E essa expansão dá energia infinita pro usuário e falta de cansaço, ou seja, ele nunca vai ficar cansado. E além disso, por ter muita energia no corpo, a energia reversa é ativada instantaneamente. Porque então vai reverter, então eles revertem, então a energia é revertida, virando energia positiva, e assim ele tem uma regeneração muito grande, onde ele fica imortal por esse tempo. Ou seja, é muito roubado. Em oitavo lugar, temos a expansão do Naoya Zenin, o filho do Naobito, onde ele é um desgraçado. Mas vamos concordar que a expansão dele é forte, porque a expansão dele faz com que você tenha que gravar um movimento do próprio Naobito, do que o próprio Naoya quer. E se você não fizer isso, você recebe muito dano e fica congelado no tempo, e fica congelado por um segundo. E sim, é o que ele pensar que você deve fazer. E é quase impossível, ou seja, é muito roubada. Bom, em sétimo lugar, temos a expansão do Dagon. Sim, a expansão do Dagon, que eu não lembro o nome, de novo. Nossa senhora, hein. É porque é muito grande, mas é meio que uma praia. E lá, o efeito garantido é um enxame de peixes, peixes shikigamis. Na verdade, peixes maldições, né? Onde eles são invisíveis e são muito rápidos. E é quase impossível você escapar da expansão vivo. A não ser que você tenha um usuário das sombras que consiga fazer um buraco na expansão. Não é não, Megumi. Em sexto lugar, temos a expansão do jogo, que é um vulcão, né? Nem um pouco original. Enfim. Simplesmente nessa expansão, meio que o calor, né, derrete meio que aumenta todos os atributos do jogo. A gente nunca viu um acerto garantido, mas muito possivelmente é algo que meio que queima o usuário, né? É algo que queima o adversário do usuário. Então, é muito roubado. E também, né, um vulcão, que gera muito calor. Então, só por estar lá, sem efeito garantido, já seria praticamente um sentença de suicídio. Enfim. Em quinto lugar, porque esse desgraçado tem que ficar aqui. Temos sim a expansão do Marito, auto-personificação da perfeição. Mas essa técnica é tão forte. Simplesmente a técnica do Marito já é forte, né? Que é manipular as almas. Então o cara tem uma expansão que consegue conectar ele a todas as almas e ele consegue transfigurar de longe. É um miserável. É um miserável. E ela é muito forte. Só se você tiver um espírito amaldiçoado que te ajude a conseguir contra-atacar a técnica do Marito. Porque se não for, tá fudido. Enfim. Em quarto lugar, temos a expansão do Geto / Kenjaku. Já que ela só fica aqui por causa que tá sendo o Kenjaku que tá usando. Mas se o Geto usasse, ficaria lá pra trás. Por quê? Essa técnica nunca foi mostrada o acerto garantido ou até mesmo o poder. Só que ele simplesmente destruiu o domínio simples da Yuki Tsukuma, que é meio que uma técnica anti-domínio. Em tipo, um segundo. E além disso, não tem barreira a técnica dele. Porque tem expansões que não tem barreira, já que é muito raro, mas tem. Enfim. Então, por causa disso, e também ele é um mestre nas artes das barreiras amaldiçoadas. Então, por isso que ele fica aqui. Em terceiro lugar, temos a expansão de Utokotsu. Puro amor, alguma coisa do tipo. É mais ou menos assim, amor mútuo, né? Simplesmente ele consegue usar qualquer técnica que ele já copiou na vida. Não é que a técnica dele é copiar. Ele lutou contra muita gente. É roubadinho. Ele simplesmente usou a técnica da Takaku Uro e, como efeito garantido, já que ele pode escolher uma das técnicas como efeito garantido, ele conseguiu copiar todas as técnicas. Inclusive, ele conseguiu usar todas as técnicas. Sim, todas as técnicas. Mano, é muita técnica, mais de 100. E então, essa é muito roubada. E além disso, ela parece gigante, a expansão dele. A expansão dele parece muito grande mesmo. Agora vamos pro segundo lugar. Quem fica no segundo lugar? Rema Escura. Calma, não me xingue. O Sukuna é um dos dois, né? Junto com o Kenjaku, que tem uma expansão aberta. Só que, vemos batalhas mais fortes que a expansão do Gojo conseguiu muito bem aguentar o Santuário Malevolente. Mas simplesmente tudo. Hoje eu vou explicar a expansão do Sukuna. A expansão do Sukuna é um detector, onde o que é detectado com energia usada usa o Clivar, para se adaptar ao poder do usuário, a se adaptar ao poder do alvo. E o que não tem energia pontuada é destruído pelo desmantelar. Que não tem como se adaptar. Ou seja, é muito roubado. Já que ele destrói tudo em uma área de 200 metros. E consegue cortar tudo o que é ser vivo ou não. Mas em primeiro lugar temos a expansão do Gojo. Por alguns motivos. Primeiro que ela já conseguiu resistir ao Santuário Malevolente. E o Santuário foi implodido junto com a expansão dele. E o segundo motivo é o acerto garantido. Já que o acerto garantido dela consegue colocar muita informação no cérebro. E o usuário não consegue se mover. Assim, o alvo não consegue se mover. Mas isso é muito roubado, muito mesmo. Então o infinito, né, o vazio imensurável, fica aqui por causa desse poder gigantesco. E também parece que o Gojo conseguiu adaptar sua barreira muito bem. Até deixando ela também no bola de basquete, o que era pra ser impossível. Pelo próprio Sukuna, sim, o Sukuna que diz isso.